Boa noite e a paz do Senhor esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião de oração, mas antes vamos ter aquela nossa meditação da palavra, para depois então estarmos orando. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler versículos do 44 ao 49. Que diz assim: toda árvore é conhecida pelo fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem uvas dos espinhos. O homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira o mal do seu mau tesouro, pois a boca fala do que o coração tem em grande quantidade. E por que me chamas, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Eu vos mostrarei a quem é semelhante aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a torrente, bateu com ímpeto contra aquela casa e não a pôde abalar, pois havia sido bem construída. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, contra a qual a torrente bateu com ímpeto e a casa logo caiu. E a sua destruição foi grande. Vamos orar em nome de Jesus. Pai Celeste, Deus Altíssimo, mais uma vez na Tua presença, meditando na Sua palavra, queremos pedir que o Teu Santo Espírito esteja nos abençoando no sentido de nós ouvirmos o Teu Espírito e também colocarmos em prática aquilo que o Senhor vier a nos ensinar. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, nesse trecho em que nós lemos da palavra de Deus, no versículo 26, Jesus questiona: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Jesus faz esse questionamento após uma série de ensinamentos a respeito da vontade de Deus e a verdadeira fé nele, que é evidenciada na obediência ativa. Reconhecer Jesus como Senhor sem a obediência ativa e incondicional aos seus mandamentos é uma contradição. O fato é que nós, nos nossos dias, é simplesmente uma total incoerência chamar Jesus de Senhor, ainda mais conhecendo o que a palavra de Deus nos ensina a respeito do viver na dependência total de Jesus. Então, e continuar vivendo do seu próprio jeito ou tomando suas próprias decisões sem o guiar do Espírito Santo, ou seja, quando as suas ações e palavras não são fundamentadas na palavra de Deus. Nós que temos sentido o amor, a misericórdia do Senhor pela sua igreja, pois fazemos parte do corpo do Senhor Jesus, obrigatoriamente precisamos ter um coração grato e sincero, reconhecendo que somos devedores ao Senhor por ter pago um preço pela nossa redenção, pela qual não tínhamos como fazê-lo. O cristão prudente, ou um cristão sábio, é aquele que ouve e pratica na íntegra todos os ensinamentos bíblicos e isso sem questionamentos. Sabemos que continuamos a pecar, que diariamente erramos ou negligenciamos os ensinos que são perfeitos, os ensinos da palavra de Deus. Mas não podemos nos acomodar com esta situação, mas devemos, com dedicação
e sinceridade buscarmos a correção e o guiar do Espírito Santo enquanto estamos nesse mundo até a volta do Senhor Jesus. Os homens desenvolveram um conceito sobre o feio e o bonito, mas evidentemente não vamos meditar sobre esse conceito. Mas nele há uma frase popular que diz que quando alguém fala que uma pessoa é bonitinha, tem o significado que essa pessoa é um feio arrumadinho. Trazendo essa frase para a nossa meditação, o cristão imprudente ou sem a sabedoria que vem do alto é um cristão arrumadinho. O que eu quero dizer com isso? É uma pessoa maquiada para parecer cristã. Pois, como lemos no versículo 44 e 45, Jesus também diz: toda árvore é conhecida pelo fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem uvas dos espinhos. O homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira o mal do seu mau tesouro, pois a boca fala do que o coração tem em grande quantidade. Então, podemos entender que uma pessoa maquiada para parecer cristã não pode, de maneira alguma, estar capacitada a servir a Jesus Cristo, pois o verdadeiro cristão é aquele que, apesar de continuar imperfeito, pois ainda peca, e se reconhecendo esse pecador, ele busca em todo o tempo a presença do Senhor em sua vida e, sendo guiado pelo Espírito, ele busca o conhecimento e a prática dos ensinamentos da palavra de Deus, assim vivendo na dependência do Senhor Jesus. Nesta passagem, nos é mostrado que tudo que falamos ou fazemos depende daquilo que está no nosso coração. No nosso coração humano, podemos guardar tesouros bons ou ruins. Vai depender de onde buscamos esse tesouro. Sendo assim, precisamos ser sinceros com nós mesmos para admitir que somos fracos. Isso sem estarmos na dependência de Jesus em todo o tempo, e assim buscarmos em nós mesmos algum tesouro ruim, guardado do nosso viver sem Jesus, que de alguma maneira impeçam de enxergarmos aquilo que precisa ser corrigido. Mas por nós mesmos, isso é impossível, como nós temos aprendido. Pois, para isso acontecer, precisamos do auxílio do Senhor. E como estudamos na mensagem de domingo passado, pedir ajuda ao Senhor, o nosso Deus. E enquanto o Espírito Santo nos mostrar, precisamos buscar a correção imediata na palavra de Deus e na continuidade da obra do Espírito Santo em nossas vidas. E isso trará a renovação e a verdadeira transformação, tanto para nós como para quem está ao nosso redor, edificando vidas, trazendo palavras em nossos lábios e ações que mostram o amor de Jesus Cristo por todos nós. E esta exortação é tão importante e precisamos estar atentos em todo o tempo, pois mesmo justificados e tendo nos tornados filhos do Deus Altíssimo, somos ainda neste mundo vulneráveis quanto ao pecado, conforme as palavras do apóstolo Paulo. E isso diversas vezes já citamos em nossa meditação. O que está escrito lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, quando ele diz: portanto, irmão, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É certo que o apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, e assim sendo o nosso culto racional a Ele, é obra do Espírito Santo em nós. Porém, é nossa obrigação a obediência à Sua palavra, assim como praticar, ou seja, a meditação na palavra de Deus e também na oração. Lembrando sempre que as palavras do próprio Jesus aos seus discípulos, em Mateus capítulo 26, 41, que ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E sobre isso também já meditamos. E assim as palavras de Jesus devem ser uma realidade também nos nossos dias. Pois Jesus, da mesma forma que falou aos discípulos, fala ao nosso coração. E por isso devemos ter o mesmo cuidado, vigiar e orar para não cairmos. E isso devido ao descuido quanto aos ensinos da palavra de Deus. E como também lemos na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17 ao 24, quando Paulo diz assim: orai sem cessar. Sede grato por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas, examinando tudo, conservai o que é bom, evitai tudo o que é mal, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel, e ele também o fará. Mas voltando à frase de Jesus, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Nós, com toda certeza, temos chamado a Jesus de Senhor e nosso Deus. E esse é o ponto central da nossa meditação hoje. Jesus Cristo deve ser, em todo o tempo, o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas. O termo Senhor é muito usado, principalmente ao se tratar as pessoas, principalmente os idosos. Se bem que é um costume já em desuso. E as pessoas que têm algum cargo, por exemplo, um soldado ao se referir ao seu comandante. Ele o faz porque é uma exigência hierárquica e que os soldados o fazem para evitar punições. Porém, no nosso caso, ou seja, a sua igreja, ao nos referirmos a Jesus Cristo como Senhor, vai muito além de um simples adjetivo ou como uma forma de tratamento, mas significando uma reverência sincera e consciente de quem é Jesus Cristo. Como temos aprendido, e é sempre bom relembrarmos, a palavra de Deus afirma que Jesus é o próprio Deus que se fez carne para habitar entre os homens. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 ao 5, quando ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. E também nas palavras do profeta Isaías,
lá no livro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, quando diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, quando o profeta diz maravilhoso conselheiro, é o título atribuído a Jesus, referindo a sua sabedoria que transcende a compreensão humana. Jesus é o nosso conselheiro e nos guia em todas as nossas decisões tomadas em nossas vidas. Nosso Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, que afirma a eternidade divina de Jesus, o autor e doador da vida eterna a todos que creem no seu nome. Ele é o príncipe da paz, aquele que trouxe a reconciliação com Deus, Pai, e a sua justiça, que nos deu a verdadeira paz em meio a todas e quaisquer circunstâncias, também como meditamos na semana passada. O apóstolo Paulo apresenta Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, sendo o caminho, a verdade e a vida. Como lemos lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao 5, quando ele diz: isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O autor da carta aos Hebreus traz Jesus Cristo como o nosso sumo sacerdote, o qual intercede por nós em todo o tempo. Lemos lá em Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 15, que diz: portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Então, devido à sua obediência, foi dado a Jesus o nome que está acima de todo nome, sendo declarado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 16, que diz: então vi no céu aberto um cavalo branco, e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas. E tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía-lhe da boca, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cedro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a coxa trazia escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tudo o que acabamos de meditar, os versículos que nós lemos, evidentemente não é novidade para nós que temos a Jesus como Senhor das nossas vidas. Mas o que chama atenção é que devemos sempre nos lembrar dessas verdades e testemunhando em todo o tempo que Jesus é o Senhor. E isso devemos fazer com coragem, fé, comprometimento, abnegação,
dependência e obediência, fazendo sim tudo o que o Senhor nos mandar fazer. Que Jesus nunca diga: por que me chama, Senhor, se não fazeis o que eu mando? Que nós não, em qualquer dia, ouviremos essa verdade de Jesus, mas sim, fazemos a sua vontade, ó Senhor, com todo prazer e com toda alegria nós o fazemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é realmente o nosso Senhor eterno. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração e que você possa, todos os dias, contemplar o nosso Senhor, contemplar a Jesus Cristo e dizer: eu quero fazer aquilo que o Senhor me mandar fazer, para a honra e glória do teu santo nome. Amém? Nesse sentido, então, eu convido a todos a orarem por uma igreja que se aprofunde no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, em amor e obediência, e tenha-o sempre como o Senhor eterno no seu coração. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo.